Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês, e hoje estamos aqui com o canal da Revista Oeste. Todos os créditos ao canal deles, o link do canal deles está na descrição, no comentário fixado. Vocês que apoiam nosso canal, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os nossos vídeos. Muito obrigado a todos e vamos pro vídeo. Seja o próprio Fachin, poderia já entregar para o Mendonça, porque ele é o relator dos casos Master e do caso Lulinha também, que estão sendo criadas relatorias paralelas. O Gilmar Mendes criou uma relatoria paralela quando houve a questão da quebra de sigilo da Mareit, o Dino criou uma relatoria paralela quando houve a questão da quebra de sigilo do Lulinha. Bom, a gente precisava parar com isso. Então, ao invés de redistribuir, podia o Fachin pegar e falar, esse caso é do Fachin. Mas não sei se isso será feito ou se será redistribuído para qualquer outro ministro. Adalberto Piotto, boa noite, seja bem-vindo. Estávamos aqui fazendo a conta antes de entrar no ar, né? 11% a probabilidade de cair este pedido com o ministro Dias Toffoli, foi o que aconteceu. Ele então se declarou, vou até ler na íntegra que nós temos agora a informação, o que afirmou o ministro Dias Toffoli. Declaro minha suspeição por motivo de foro íntimo. Determino à Secretaria Judiciária que encaminhe o processo à presidência desta Suprema Corte para adoção das providências que julgar pertinentes. Então, fecho aspas aí para essa determinação do ministro Dias Toffoli, que deve então voltar para um sorteio. Boa noite, Piotr. Boa noite, Paula, boa noite, Marcília, mestre Augusto, Cauti, seja bem-vindo a todos que nos acompanham também. Como o Supremo faz a gente perder tempo, né? Por duas razões. Marcília já levantou aqui, a Paula mencionou, o André Mendonça já tem o caso Master na mão, então é fácil, é só repassar para ele, pronto, acabou, ele decide. Mas antes disso já há entendimento do Supremo, que eles chamam de jurisprudência, ou seja, é um entendimento de que, bastando obviamente atender às regras da Câmara ou do Senado, independentemente de onde esteja o pedido de CPI, ou seja, se tem número mínimo, se tem condições de se instalar, ela tem que se instalar, o presidente da Câmara ou do Senado tem que instalar. Foi esse o entendimento do Supremo lá na época da CPI da pandemia. Ou seja, de novo, o próprio presidente do tribunal, ou seja, o Fachin, quando recebe isso, já deveria tomar essa decisão. Nós estamos falando do que exatamente? Bom, agora vai redistribuir ou ele já vai tomar essa decisão? É uma perda de tempo. Agora, essa máquina, a estranha máquina de sorteio do Supremo Tribunal Federal é uma incógnita, né? Aliás, é o quê? É bolinha de sorteio? Eu tenho uma tese. É papelzinho? É um sorteio eletrônico? Como é que funciona esse negócio? Porque se fosse eletrônico, o algoritmo não pensa, porque se pensasse, já jamais entregaria para o Toffoli. Mas, enfim, de onde vem essa maquininha? Você conhece? Eu tenho uma tese, eu sou uma tese, mas eu acho que ela foi importada do cassino do Taiaiá. É uma daquelas máquinas de caça-níquel. Eles giram, se cai 3 laranjas, vai para o ministro. Entendi. 3 rocamboles, vai para outro e assim por diante. Entendi. E a gente sempre se recorda que o ministro Luiz Roberto Barroso, enquanto presidente do Supremo Tribunal Federal, proibiu uma auditoria nesse sistema de distribuição eletrônica do Supremo. Exatamente. Né? À época, a Folha de São Paulo fez um pedido pela LAI, né, a Lei de Acesso à Informação, para que soubesse como funciona esse software. E o Barroso, inclusive ele permitiu, e aí depois ele voltou atrás e proibiu, dizendo que por uma questão de segurança nacional ninguém podia saber como funciona a máquina de sorteio do Supremo. Isso. Puxa vida, a NASA revisa todos os protocolos que ela usa. O Supremo não pode fazê-lo. Tá bom, então. Bom, antes de ouvir o Augusto e o Cauti, vamos direto a Brasília conversar com a nossa repórter Berenice Leite, que traz mais informações sobre o caso para a gente. Muito boa noite, Berenice, seja bem-vinda. Enquanto a gente trazia informação, já teve uma mudança aí, o ministro Dias Toffoli se declarando suspeito para analisar esse pedido, mas queria que você explicasse para a nossa audiência, Berê, porque tem aí algumas iniciativas, né, realizadas por parlamentares nos últimos dias. Teve um mandado de segurança impetrado por alguns parlamentares da oposição em relação à CPI mista, e tem agora esse pedido que estamos justamente noticiando para que Hugo Mota, presidente da Câmara, instale a CPI do Master. São estratégias diferentes aí para alcançar determinados objetivos. Traz para a gente, explica melhor, detalhe essas estratégias aí para nossa audiência. Boa noite, Berê. Boa noite, Paula, a todos que nos acompanham. Olha só, como você bem disse, são várias iniciativas, né? Existem
4 CPIs que foram protocoladas, uma na Câmara, 2 no Senado e a CPI mista. Ainda ontem, nós acompanhamos aqui no Congresso uma entrevista coletiva com a bancada do Novo, que apresentou um mandado de segurança que tem o objetivo, ainda vai ser protocolado no Supremo, mas eles já apresentaram à imprensa o objetivo desse mandado de segurança, que é para que o Alcolumbre para que o Alcolumbre faça a sessão do Congresso, aquela sessão conjunta. Porque assim, de imediato, eles já conseguem não só a instalação da CPI mista do Banco Master, porque a CPI, quando ela é mista, basta ter uma sessão do Congresso, a instalação acontece de imediato, é só ler o requerimento. E também, na sessão do Congresso havendo, eles já conseguem aqui na oposição resolver a questão da votação da derrubada do veto do presidente Lula com relação ao PL da dosimetria. Então, seria aí matando 2 coelhos numa cajadada só. Então, muito se confundiu hoje quando o Dias Toffoli foi sorteado para a relatoria de um mandado de segurança envolvendo o CPI, houve muita confusão, burburinho aqui no Congresso, confundindo-se com esse pedido que foi apresentado ontem. Só que, na verdade, nós estamos falando do pedido apresentado aqui na CPI da Câmara, O autor é o Rodrigo Hollenberg, deputado do Distrito Federal. Ele faz parte da base aliada ao governo do PT, inclusive, e tem como adversário político o governador do Distrito Federal, que está envolvido em todo esse imbróglio em fator do Banco de Brasília ter aplicado pelo menos 12 bilhões de reais no Banco Master, em títulos podres, títulos que não têm fundo. Então, essa iniciativa da relatoria, que até então seria o Dias Toffoli, agora declarando ele, assumindo que é suspeito, fala em foro íntimo, ou seja, não quer apresentar os motivos pelos quais está se afastando, mas é importante diferenciar, porque no caso do mandado de segurança que foi falado ontem, da oposição, relacionado a haver a sessão do Congresso, obrigando que o Alcolumbre faça a sessão do Congresso, isso ainda não foi analisado pelo Supremo, nem mesmo escolhido um relator, Paula. Agora é importante dizer que, mesmo o Toffoli se afastando, pedindo para não ser o relator, nesse caso do mandado de segurança do deputado Rodrigo Hollenberg, ele, na sexta-feira, continua apto a votar para referendar ou não, junto com a segunda turma, no processo ali onde tivemos a operação e a decisão do ministro André Mendonça, que autorizou a prisão de Vorcaro e dos demais ali, além do cunhado dele e dos outros 2, um deles, inclusive, o Sicário, que faleceu, conhecido como Sicário. Então, o Toffoli ainda está apto na sexta-feira e vai participar desse julgamento. O que eu ouvi aqui de alguns parlamentares é que, se hoje ele já sinalizou que é suspeito para ser relator desse mandado de segurança, há uma expectativa também de que ele não vote na sexta-feira em relação a validar ou não a decisão do André Mendonça sobre a prisão do Daniel Vorcaro. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Maravilha, Berê, eu já volto com você porque tem mais novidades e atualizações aí no Congresso, eleição da Comissão da Defesa das Mulheres. Você já traz essa atualização para a gente. Enquanto isso, eu vou repercutir um pouquinho aqui na bancada. Carlo Cauti, boa noite, seja bem-vindo. A Berê traz um ponto importante. Esse pedido é do deputado federal Rodrigo Hollenberg, ele é do PSB. Do Distrito Federal. Ele quer ali a instalação da CPI do Banco Master na Câmara dos Deputados. A gente lembra que tem 4 pedidos de CPIs para investigar com esse objeto definido aí do Master. Agora, a gente sabe que quem pede a instalação, os integrantes da comissão, principalmente presidente e relator, é quem dá o tom dessa investigação. E se ficar na base governista, tem muita chance dessa CPI acabar numa grande pizza. Cauti, boa noite. Pois é, Paula, boa noite. Boa noite, mestre Augusto, boa noite, Piotr, boa noite, Marcília, boa noite ao nosso público. Não é uma informação irrelevante, secundária, a origem desse pedido, porque todo mundo está de olho no governo do Distrito Federal, especialmente a esquerda, especialmente o partido, o PSB, Paula, que é o partido, inclusive, de quem? Do Ricardo Capelli, que foi o número 2 do Lewandowski e que está batendo contra o Ibanez Rocha, que é o Ibanez, o governador do Distrito Federal. E o Ibanez, ele
deu o aval, aliás, ordenou para o BRB comprar o Banco Master, uma operação estapafúrdia que foi vetada justamente pelo Banco Central. Agora, o problema é, além dessa questão do uso político da CPI, que obviamente seria orientada não para apurar os feitos do Master, eventualmente crimes cometidos pelo Daniel Worcaro e também por ministros do Supremo, seria completamente orientada para verificar o que aconteceu no Distrito Federal e eventualmente delegitimar o governo do Ibanez e usar isso como palanque político. Então, com certeza, esta é uma questão que devemos prestar atenção, porque de onde vem, quem será o relator da CPI ou de eventual CPMI, que vai mudar e muito o resultado disso tudo. Agora, é o mínimo que se esperava do Toffoli, se declarar, depois de tudo aquilo que a gente viu, se declarar impedido, mas eu concordo com o Dr. Marcília, ele deve ser investigado e ele não tem condição nenhuma de se manter mais um dia, não na relatoria de qualquer coisa, muito menos do Banco Master, mas no Supremo Tribunal Federal. Alguém que ficou mais de 2 meses na relatoria do caso Master, declarou sigilo absoluto, pediu para a PF mandar para Brasília, lacrados os telefones do Worcaro, ou seja, tentou evitar, obstruir as investigações, inventou uma cariação no último dia útil do ano para humilhar o Banco Central, cogitou, ou pelo menos deu a entender que era possível reverter a liquidação, e depois descobrimos que ele vendeu uma parte do Taiaiá para o Master, e ele continua no Supremo Tribunal Federal. Em qualquer país sério já teria sido defenestrado, aliás, teria se demitido há muito tempo, muito menos teria direito a qualquer relatoria do caso. Ele e também o ministro Alexandre de Moraes. Augusto Nunes, boa noite. Surpreende essa decisão do ministro Dias Toffoli, Augusto? Olha, num primeiro momento eu me senti surpreso, né? Fiquei surpreso. Mas eu acho que alguém deve ter lembrado. Fala, meu pessoal, é internacional. Estados Unidos sinalizam PCC e Comando Vermelho como ameaça à segurança regional. Departamento dos Estados Unidos declarou nesta quarta-feira, dia 11, que considera as facções criminosas de primeiro comando da capital, PCC, e Comando Vermelho, CV, como ameaças relevantes à segurança regional. As duas organizações são apontadas por autoridades norte-americanas como grupos envolvidos em narcotráfico, violência, atividades e crimes transnacionais. A manifestação ocorreu após questionamentos sobre informações divulgadas no domingo, dia 8, segundo as quais o governo do presidente Donald Trump avalia classificar as facções brasileiras como organizações terroristas estrangeiras. Segundo reportagem, o documento relacionado é possível designar já teria sido concluída e anúncio poderia ocorrer nos próximos dias. Posição de Washington. Em resposta ao questionamento do Departamento dos Estados, afirmou que não comenta antecipadamente decisões desse tipo. Os Estados Unidos consideram as organizações criminosas brasileiras, incluindo o PCC e o CV, como ameaças significativas à segurança regional devido ao seu envolvimento com o narcotráfico e a violência ao crime transnacional. Não divulgamos antecipadamente possíveis designação do grupo terrorista, sem deliberações a respeito dessas designações. Estamos totalmente comprometidos em tomar as medidas cabíveis contra grupos estrangeiros envolvidos em atividade terrorista. Rota de colisão. A possível declassificação das facções como organizações terroristas. A manifestação por integrantes do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em maio de 2025, no então secretário nacional de Segurança Pública Mário Sarubu declarou que o PCC e Comando Vermelho não poderiam ser enquadrados nessa categoria. Segundo as organizações criminosas, não atuariam em defesa em uma causa política ou ideológica, requisito considerado em parte das análises sobre terrorismo. Efeitos da designação. Enquadradamente, os grupos com organizações terroristas estrangeiras permitem ao governo dos Estados Unidos aplicar sanções financeiras, de bloquear ativos e restringir
transações internacionais relacionadas a organizações listadas. A designação também abre caminho para cooperações internacionais ampliada para o uso de instrumentos jurídicos e inteligências voltados a combater organizações consideradas terroristas. Autoridades norte-americanas afirmam que o PCC e o Comando Vermelho mantêm atuação ligada ao tráfico internacional de drogas e rede criminosa, operações diferentes de países americanos, latino e europeu. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.